sendo de esquerda é protegido. E os da direita são perseguidos. Só não basta isso, o Supremo vai perseguir empresas e cidadãos americanos. Agora, o governo americano, Trump, está processando o Moraes. Escreva nos comentários, deixa um like, escreva o que é. Para toda ação existe uma... Eu acho que não tem ninguém rindo no STF agora, né? Eles do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Parece que não tem mais ninguém rindo. Tudo certo. O Alexandre de Moraes conseguiu fazer o Brasil ser reconhecido internacionalmente por conta do seu viés autoritário. O Alexandre de Moraes, na sua soberba, transcendeu as fronteiras e resolveu censurar cidadãos americanos. Sim, o Elon Musk. Esse é o problema dele. Elon Musk, Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos desde 2015, Constantino, pessoas que estão protegidos sob o guarda-chuva da mais poderosa e mais bela Constituição da história da humanidade, que é a Constituição americana. E aí, Trump Media pede para a Justiça dos Estados Unidos responsabilizar Moraes por censura. Segundo os autores da ação, Moraes teria agido de forma ilegal ao aplicar leis brasileiras sobre a liberdade de expressão nos Estados Unidos, forçando empresas como a própria Rumble a remover conteúdos e bloquear usuários por determinação do STF. Possível é que as redes sociais sejam terra de ninguém. Eles não querem regulamentar as redes, eles querem, em verdade, censurar o povo. As redes sociais já são regulamentadas no Brasil desde 2014, em legislação vigente no país, aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro, com discussão popular nas duas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A lei está promulgada pelo presidente da República e qualquer excesso através das redes já configura crime no Brasil. Ameaçar pelas redes, o crime de estelionato, extorsão, injuriar, caluniar, difamar pelas redes sociais já constitui crime no Brasil, previstos no Código Penal. E os crimes contra a honra, praticados pela internet como injúria, calúnia e difamação, têm a pena aumentada até o triplo desde 2019. Então não caia nessa fake news de que as redes sociais precisam ser regulamentadas, porque elas já são. Desde 2014 e o Código Penal desde 2019 já tem essa preocupação com crimes praticados pela internet. Não caia nessa conversinha desse Estado totalitário. Não caia nessa fake news. O que eles querem, em verdade, é retirar o seu direito à liberdade de expressão. Eles querem silenciar o povo. Ele fez outra fala. Ele disse que recebeu uma carta de Xi Jinping para dialogar sobre regulamentação. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. A vantagem agora, nesse caso aqui, é que pelo menos o presidente Lula tirou a máscara de democrata e vestiu a máscara de tirano. Porque é um governo sem plano, é um governo perdido, é um governo sem povo, é um governo sem base, é um governo sem voto. Luiz Inácio Lula da Silva defende a regulação das redes sociais porque não quer que o povo saiba a verdade sobre o seu governo. Quem diria que os abusos, as ilegalidades iam acabar se voltando contra o próprio Moraes a partir de ações dos Estados Unidos? Essa medida aqui é nova, ela é bombástica e ela coloca pela primeira vez o próprio Moraes na berlinda com pedidos fortíssimos contra ele, pessoa física, que eu já vou te mostrar. Mas os fatos aqui não são novos. É simplesmente a mesma coisa que a gente vive há anos aqui, que constou inclusive na carta do Trump para o Moraes, em que o Departamento de Justiça do Trump deu uma aula de direito para o Moraes, em que ele disse, olha, a gente não vai se manifestar aqui, a gente, Estados Unidos, sobre a aplicação das decisões do Moraes no Brasil, mas sim sobre decisões do Moraes, do Brasil, que violam o direito internacional, que querem ser aplicadas nos Estados Unidos, que violam acordos, tratados firmados por Brasil, por Estados Unidos, e decisões do Moraes que pretendem aplicar a lei brasileira para empresas e cidadãos americanos em território americano, como a Rumble. Tem uma coisa que eu conheço da esquerda, é que ela tem um desejo, uma tara por roubar a tua liberdade. De todas as formas. Tua liberdade econômica, roubar a tua liberdade de autodefesa, roubar a tua liberdade de expressão, roubar a tua liberdade de prosperar a partir do próprio trabalho. A esquerda quer escravidar as pessoas num assistencialismo eterno. Esta é a pauta da esquerda a vida toda. É o único discurso que ela sabe usar e que ela sabe levar para frente. E o que diz a primeira emenda da Constituição americana que o Trump e a Rumble dizem que Moraes violou, hein? É simplesmente o trecho considerado mais importante da Constituição dos Estados Unidos. E não é à toa
a primeira emenda, que diz que o Congresso não fará leis que restringam liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito do povo de se reunir pacificamente e de peticionar a justiça. Que diz que 61% dos brasileiros reprovam o governo dele. A reprovação do presidente Lula e a reprovação do governo do presidente Lula tem uma noção muito clara. É um governo sem plano, é um governo perdido, é um governo sem povo, é um governo sem base, é um governo sem voto. Luiz Inácio Lula da Silva defende a regulação das redes sociais porque não quer que o povo saiba a verdade sobre o seu governo. É uma grande consagração, essa primeira emenda, de várias liberdades fundamentais e que Moraes violou com as suas ordens de censura ilegais. Se essa explicação está te ajudando a entender esse processo, senta o dedo aí no like com força para que mais pessoas recebam essa análise, para mais gente ter um gostinho de justiça na boca. E agora vamos aqui ver quais foram as punições pesadíssimas que o Trump e a Rumble pediram nesse processo. E ainda tem depois a surpresa que eu prometi para vocês que eu vou mostrar no final, hein? Olha aí comigo os pedidos, ó. Que declare as ordens de Moraes inexequíveis nos Estados Unidos por violarem a primeira emenda e leis locais, como a Lei de Decência das Comunicações. Isso aqui, inclusive, eles já conseguiram uma ordem parecida de uma juíza da Flórida no momento anterior, na primeira ação que moveram contra Alexandre de Moraes. Item 2. Que conceda uma liminar para impedir a aplicação dessas ordens em território americano. 3. Que proíba Moraes de acionar terceiros, como a Apple e o Google, para remover o aplicativo Rumble das suas lojas nos Estados Unidos. Veja bem, tudo nos Estados Unidos. Veja bem, tudo nos Estados Unidos. Tirando a liberdade de contar safadeza nesse país. Safadeza é Lula ser presidente. Safadeza é você tirar da prisão alguém condenado em 3 instâncias por um problema de CEP e deixar esse cara voltar a ser presidente da República. Safadeza é aumentar a carga tributária. Safadeza é roubar o aposentado. Aliás, safadeza é roubar o aposentado e você não ir para a cadeia. Isto é safadeza. E para encerrar o show de horrores do presidente Lula, ele fez outra fala. Ele disse que recebeu uma carta de Xi Jinping para dialogar sobre regulamentação. Mas eu fiz questão de conversar com o presidente Xi Jinping sobre a necessidade da gente ter uma pessoa para discutir essa questão do que se fazer na regulação e no tratamento dessas empresas de aplicativo. A vantagem agora, nesse caso aqui, é que pelo menos o presidente Lula tirou a máscara de democrata e vestiu a máscara de tirano. Porque isso aqui, ó, o Moraes não vai dormir com essa aí. 5. Que reconheça a responsabilidade pessoal do ministro pelas supostas violações. Responsabilidade pessoal. 6. Que conceda qualquer outra reparação que o tribunal considere adequada. Gente, parece que o ministro Alexandre de Moraes ele vai provar do seu próprio veneno, podendo ser condenado e punido por juízes de outro país por todos os abusos e ilegalidades que ele comete diariamente. E agora, olha que sensacional. O Trump ele mencionou até o inquérito das fake news e o novo inquérito aberto contra Eduardo Bolsonaro, que são usados como provas de que Moraes sim é censor e é autoritário. Olha aí. A ação também critica o inquérito das fake news aberto pela STF em 2019 e conduzido por Moraes, que é apontado no texto como um instrumento de perseguição política. O inquérito se expandiu para muito além de qualquer escopo investigativo legítimo, sendo usado para silenciar críticos do governo e da corte, afirma a empresa. Ordens judiciais sigilosas obrigam plataformas com sede nos Estados Unidos a banir usuários por alegações de discurso antidemocrático. É isso aí que a gente vê todos os dias. O caso Eduardo ilustra ainda mais um padrão de repressão política que visa pessoas e discursos residentes nos Estados Unidos como parte da campanha contínua de censura e excesso de poder judicial do juiz Moraes. Ele se junta à crescente lista de dissidentes políticos. Eduardo se junta a uma crescente lista de perseguidos políticos, diz o documento. Olha, gente, se tem uma coisa que o Trump já provou ser em toda a sua vida e carreira e história, é bom de briga. Curte o conteúdo, se inscreve no canal se você não está aqui ainda. Aqui é a sua casa. Clica no sininho para você não perder nada que acontece por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que hoje é sexta-feira, tá quente.